Pessoal, tudo bom? Continuando aqui, a gente tinha parado na seção 4.8, a 4.9 são exercícios, e aí vocês podem ler a 4.10 e a 4.11, tá bom? Eu vou continuar aqui da 4.12, tá? Então, quando a gente está usando as funções do Tidyverse, group by, summarize, arrange, etc., tá? E usando os pipes, né? Aquele símbolo, né? Pipes, quando eu falo pipes é esse aqui, tá? Tudo funciona desde que dentro do Tidyverse as saídas e as entradas são sempre, a gente assume que são data frames ou o data frame mais moderno, né, do Tidyverse, que a gente chama de Table, tá? Que é o que vocês vão ler lá na seção 4.10. O que é o Table? É um data frame um formato mais moderno, tá? Mas quando às vezes você quiser usar alguma coisa do R antigo, né, do R vintage que eu brinco, algumas funções elas não vão retornar data frame ou table. Elas podem retornar vetores, matriz, etc. Outros formatos, e aí no Tidyverse você vai ter problema, tá? Para contornar isso, eles fizeram então a função do, tá bom? Que é o que a gente vai ver aqui. Então lembra lá, quando a gente usou esse exemplo aqui das alturas dos homens e das mulheres, tá? Como é que era aqui? Heights. Tá? Então você tinha o gênero masculino e feminino e as alturas em polegadas, tá? E aí lembra lá, a gente queria, por exemplo, se eu quiser calcular alguns quantis de interesse, tá? Eu quero só para as mulheres, vou filtrar, tudo bem até aqui, a gente já tinha feito, né? E aí a gente tinha que falar, vamos fazer um resumo de forma que me dê aquilo que tá chamando de range, podia ser amplitude, chamar de range igual ele faz aqui, tá? Vou usar a função quantile na variável altura e vou pedir o mínimo, a mediana e o máximo, certo? Ok? Olha lá. Aí lembra que a gente tinha esse erro, tá bom? Por quê? Se eu faço, sei lá, A recebe quantile dia e eu tenho que falar conjunto de dados, height. Tá, então repara aqui, quando eu tô dentro do Tidyverse, usando isso aqui, ele sabe que height está dentro desse aqui, mas quando eu estou usando diretamente a função, eu tenho que especificar onde que ela está, essa variável. Está dentro desse conjunto de dados, tá? Bom, mínimo, mediana e máximo, ok? Então, A, qual que é a classe de A? Numérico. E A é um vetor, tá bom? De 1 a 3. Então, não é um data frame. Então, vai dar um problema. Então, isso aqui não funciona, tá? Bom, aí você vai usar a função do para conseguir isso, mas só que antes disso você vai ter que criar uma função. Então, primeiro eu vou ter que criar função que recebe um data frame, por exemplo, e retorna um data frame também. E eu vou usar essa função para usar aqui no lugar de fazer isso aqui, direto com time, tá? Uma função para quantis
que recebe um data frame e retorna um data frame, porque essa aqui, ela não recebe um data frame, ela recebe um vetor, tá? E retorna um vetor. Então, eu vou ter que criar meu resumo recebe. Eu vou criar uma função, tá? Que recebe aqui dados, um conjunto de dados. O que tem dentro da função? Bom, vou criar uma variável temporária que vai calcular para mim na minha variável altura os quartis de interesse, que são 0, 1,5 e 1, tá? E aí eu vou pedir para criar um table disso, isso que vai me retornar, tá? Esse x não é o que a minha função vai retornar, o que ele está calculando internamente, mas eu quero que ele retorne um table. E aí vocês vão ler lá na seção 10, mas é basicamente da mesma forma que eu crio um data frame. Então eu chamo a primeira variável, ela tem que receber um valor do meu conjunto de dados. O que é? Ah, é o primeiro elemento, por exemplo, aqui, ó, aqui eu não chamei o quantile, tem 3. Se eu faço A1, ele retorna o mínimo. A2, ele retorna a mediana, certo? Então, eu quero que o mínimo seja o primeiro elemento do x. Eu quero que a minha mediana seja o segundo elemento de x. E o máximo seja o terceiro elemento de x. Então, aqui, o que eu estou dizendo? Eu criei uma função, ela recebe um conjunto de dados. Eu faço essa variável temporária aqui que extrai os quantis da minha variável altura e retorno isso em um conjunto de dados que o Tidyverse vai entender, que é um table, podia ser um data frame também, tá? Ok? Então, eu criei essa função, meu resumo. Agora eu uso Tidyverse. Então, eu venho heights, aí é a mesma coisa, filtro, tudo que eu queria lá antes, vou repetir. Ah, não, aí ele faz um outro exemplo. Vamos supor que eu quisesse fazer por group by. Ah, calcula aqui para mim, para homens e mulheres, tá? Ao mesmo tempo, certo? Primeiro ele faz esse teste. Será que isso aqui funciona? Meu resumo direto, tá? Será que isso aqui funciona? Aplica essa função no meu RAIS, group by, etc. Será que funciona? Aí ele funciona, mas é o que eu quero? Tá? O que eu quero? Eu quero que ele faça os quantis para homens e quantis para mulheres. Então ele tem que me retornar duas coisas separadas. Ele não fez isso, tá? Ele fez para todo mundo, ok? E aí ele fala, por que ele não fez isso? Porque essa função eu que inventei, ela não é parte do Tidyverse, tá? Então ela não funciona da mesma forma que isso aqui funciona. Isso aqui ele entende. Se eu fizer um summarize aqui e pedir a média, ele vai fazer, por exemplo, se eu pedir aqui, por exemplo, uma coisa, summarize, média igual a mean de height, certo? Olha lá. Isso ele entende, porque ele summarize, ele trabalha no Tidyverse, então ele sabe interpretar que é para fazer para cada sexo separadamente. Agora, essa função aqui não é do Tidyverse, foi eu que inventei, certo? Então, eu tenho que não funciona, não é Tidyverse, tá? Isso aqui não é do Tidyverse. Então, para eu fazer essa função entrar no mundo Tidyverse, eu tenho que usar o do. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer da seguinte forma.
Agora sim. Gente, não comenta código desse jeito que eu tô fazendo, hein? Que não explica nada. Opa, heights. Group by. Vai vir aqui. Aí, então, como que eu tenho que fazer? Usar o do. My summary, né? O que ele chamou. Meu resumo. E o ponto. Tá? O ponto, ele vai interpretar que é o conjunto de dados já separado. Olha lá, agora ele fez quantias de feminino e masculino separadamente, tá? Você pode fazer um teste, tipo, só colocar o do e meu resumo sem o dot. Você vai ver que vai dar mensagem de erro, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero. Tem que pôr o dot aqui. Se você fizer qualquer coisa diferente disso, vai ter uma mensagem de erro, tá bom?